A Snap, criadora do Snapchat, anunciou recentemente seu pequeno drone Pixie, um drone que em um primeiro momento parece ter sido criado sem grandes pretensões, a não ser expandir a forma como seus usuários utilizam a rede social da empresa, mas apenas parece, já que ele faz parte de um plano maior, além de, claro, ter a missão óbvia de chamar a atenção da mídia, o que a propósito parece estar funcionando bem, afinal de contas o lançamento foi amplamente divulgado e é isso que eu tô fazendo aqui também, falando de Snapchat para pessoas que provavelmente não utilizam a plataforma ou talvez até nunca tenham ouvido falar dela. E não se sintam mal com isso, afinal de contas, menos de 8% das pessoas que acompanham o drone modelismo têm menos de 25 anos e, segundo a Snap, a maior parte do público dela é composto por jovens da geração Z, ou seja, pessoas nascidas a partir do ano 2000. Pessoas essas que, como sabemos, não são muito boas em lidar com o sentimento de frustração, o que obrigou a Snap a divulgar o seu produto de uma forma um pouco diferente do que estamos acostumados. Mas esse cuidado deve valer a pena, já que estamos falando de 293 milhões de usuários ativos com cerca de 4 bilhões de postagens diárias. E para ter uma noção do que isso representa, basta dizer que o todo-poderoso Twitter, que acabou de ser comprado pelo Elon Musk e anunciou um crescimento recorde de 13% em 2021, tem apenas 217 milhões de usuários ativos. E é por isso então que vale a pena vocês conhecerem um pouco sobre o Snapchat e principalmente sobre o drone Pixie, que acabou de ser lançado e faz parte de um plano bem audacioso da Snap. Então, se tu caiu nesse canal aqui de paraquedas, direto de um conflito de gerações, está na hora de dar aquela paradinha, te joga no sofá, deixa os problemas para depois, porque tá começando mais um vídeo de sábado aqui no canal Drone Modelismo. Pessoal, o vídeo de hoje ele tem o patrocínio da Mundo Gel, que todo ano realiza em São Paulo a Drone Show, que é o maior evento de drones de toda a América Latina, e inclusive, né, já tá aí em cima, né, porque ela acontece entre os dias 17 e 19 de maio, lá no Shopping Frei Caneca, em São Paulo. Eu já tô com as passagens compradas para curtir aquela festa lá, que, aliás, eu acho que eu fui todos os anos desde a primeira edição em 2015, o que é uma coisa fácil de entender, afinal de contas, para quem gosta de drones, aquilo lá é um prato cheio, e esse ano vai ser a maior edição de todas, com 80 empresas que vão estar lá expondo seus equipamentos para a gente conhecer, mostrando também os serviços que elas têm a oferecer, e vai rolar também 7 seminários e 9 cursos para quem está buscando aí qualificação e tá afim de dar um pontapé aí na bunda da concorrência. Também vão estar por lá o pessoal da ANAC, do DCEA, do Ministério da Defesa e do MAPA. Inclusive a ANAC já avisou que no primeiro dia da feira ela vai apresentar mudanças importantes para o segmento, e essa parte da feira aí ela vai ser transmitida ao vivo. Então quem não puder estar lá presencialmente, fique atento aí nas redes sociais da Drone Show para saber como acompanhar online. E aí, para ajudar vocês, eu deixei aqui embaixo na descrição 2 linkzinhos, um com a programação completa da feira e um outro onde vocês podem comprar os ingressos de vocês com 10% de desconto. Então tá dado o recado, bora lá bater aquele papo na Drone Show, e agora vamos pro nosso vídeo. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o drone Pixie, mas antes de falar sobre a criatura, vamos falar um pouquinho sobre o criador. O ano era 2011 e nesse ano a principal rede social do Brasil era o saudoso Orkut, que na época contava com cerca de 66 milhões de usuários, dos quais mais da metade eram brasileiros. Naquele ano o Brasil era responsável por cerca de 90% dos acessos do Orkut, que ainda reinava por aqui, mas já era ameaçado pela novidade do momento, um tal de Facebook, que já contava com mais de 750 milhões de usuários espalhados pelo mundo e nesse mesmo ano conquistou a preferência dos brasileiros em termos de redes sociais. Aliás, pensando aqui agora, eu não sei dizer se a gente fez a escolha certa, né? Mas enfim, foi nesse mesmo ano que 3 alunos da Universidade de Stanford criaram um aplicativo de compartilhamento de imagens chamado Picaboo, que tinha como base um conceito criado pelo seu idealizador Evan Spiegel, de que existe grande valor em compartilhar momentos que não duram para sempre. Por isso, as imagens compartilhadas no Picaboo duravam apenas alguns segundos antes de serem excluídas. Com o sucesso da ideia, alguns meses depois, o Picaboo foi renomeado para Snapchat, e seu grande diferencial era o fato do conteúdo postado ficar disponível por apenas 24 horas.
Inclusive, se alguém aí estiver achando isso meio parecido com os stories do Instagram e de outras redes sociais, isso não é mera coincidência. Foi deles a ideia original que depois foi simplesmente copiado na cara dura aí por toda essa galera. Posteriormente, em 2016, a empresa foi renomeada para Snap e passou a se apresentar como uma empresa de câmeras, tendo lançado diversos produtos interessantes e inovadores como o Lens Studio e o Snap AR, ferramentas poderosas para a criação de conteúdo de realidade aumentada. Aliás, vocês devem lembrar dos Spectacles, aqueles óculos estilosos que também foram lançados em 2016 e eram equipados com câmeras que permitiam aos usuários enviar fotos e vídeos diretamente para dentro do Snapchat. Eles eram vendidos através de vending machines amarelas e na época pareciam um enorme sucesso, já que era bem difícil encontrar uma unidade à venda, mas posteriormente a Snap acabou revelando que perdeu cerca de 40 milhões de dólares e ficou com uma montanha de óculos que nunca foram vendidos. Mas eles não desistiram e em 2018 lançaram uma nova versão com design aprimorado e duas câmeras capazes de criar conteúdo em 3D. E se vocês entrarem hoje no site do produto, vão descobrir um negócio chamado New Spectacles, que além das câmeras incorporou agora também duas telas translúcidas de 2000 nits capazes de reproduzir conteúdo de realidade aumentada, o que aliás explica a existência do Lens Studio e do Snap AR que a gente acabou de falar e mostra também que de burros eles não têm nada. E não pensem que foram só vocês que pensaram como seria bacana pilotar um drone utilizando esses óculos, né? Eu também pensei isso e muito provavelmente eles também. E talvez isso explique a entrada deles no segmento de drones com o recém-lançado Pixie, que por hora não traz nenhum recurso muito sofisticado, mas que justamente pela sua simplicidade talvez consiga fazer com que pessoas que nunca tiveram interesse em drones passem a ter. E pessoal, se tem uma coisa que é simples, é esse drone. Prestem atenção em como que ele funciona. Apesar dele poder ser usado com outras redes sociais, a configuração é feita através do próprio Snapchat, onde é possível fazer ajustes como duração da filmagem, distância do voo, tipo de captura e rastreio do alvo. Depois disso, basta selecionar o modo de voo na parte superior, apertar um botão e ele decola da sua mão. Na parte dianteira do drone existem dois LEDs. O LED verde indica que ele está pronto para o voo, enquanto o LED branco indica que ele está gravando. Aí depois, para pousar, basta estender novamente a mão e assim que ele enxerga ela logo abaixo dele, ele pousa automaticamente. Cabe dizer que para isso ele teve que ter boa parte do seu desenvolvimento focado na segurança. Então a estrutura dele é toda fechada, exceto nas hélices, onde existe uma proteção e dificilmente alguém vai conseguir enfiar o dedo ali para se machucar. Mas ele é um drone de filmagem, né? Então vamos falar um pouquinho da câmera. A câmera do Pixie não possui gimbal de estabilização, ela é fixa, mas aparentemente tem um bom sistema de estabilização digital. Pelos reviews que eu vi, nem sempre funciona perfeitamente, mas parece ser melhor do que aquela oferecida pela maioria dos drones nessa faixa de preço. E aliás, sobre essa câmera aí tem um detalhe que eu achei muito interessante e que provavelmente tem tudo a ver com os clientes geração Z deles, que, como a gente falou no início do vídeo, né, não lidam muito bem com frustração. É que ao contrário de outras marcas que tentam fazer os vídeos gerados por seus drones melhores do que realmente são, a Snap colocou no site de venda do produto um recurso muito interessante. Ela sobrepôs a imagem do drone voando com a imagem gravada por ele, e é possível alternar entre as duas imagens para ver o resultado gerado pelo drone em tempo real, que, diga-se de passagem, mostra perfeitamente que a imagem não é perfeita. E o mais curioso é que canais que fizeram review dele conseguiram imagens até melhores do que essa. Então certamente quem comprar ele até corre o risco de ser surpreendido positivamente, mas nunca vai se sentir frustrado. E vocês lembram que eu comentei que para usar ele é preciso, antes da decolagem, selecionar o modo de voo? Pois é, isso é feito num dial na parte superior do drone e nessa mesma página é possível testar os 4 modos de voo disponíveis. São eles o Hover, o Review, o Follow e o Orbit. E ainda sobre a câmera, quem já tentou comprar um drone barato sabe que o mercado tá lotado de drones com câmeras 4K, que na verdade são uma porcaria, né? Mas com o Pixie parece que felizmente não é esse o caso.
Apesar de não ser 4K, ele traz uma boa câmera 2.7K, capaz de fazer fotos em 12 megapixels com boa definição, cores bem vivas mesmo em ambientes com menos luz e um range dinâmico capaz de fazer inveja a muito HDR. E um detalhe curioso é que apesar de fazer imagens na horizontal, o Snapchat ele utiliza imagens na vertical. Então, para resolver isso, o drone foi equipado com uma funcionalidade de crop que vai deixar o teu vídeo na vertical e ainda vai garantir que tu fique sempre no meio do vídeo. É claro que se trata de um zoom digital, né? Então, no final das contas, a imagem ela vai perder um pouco de qualidade, mas é sempre bom lembrar que essas imagens aí provavelmente nunca vão ser exibidas numa tela grande, como a de um computador ou de um notebook, e sim num celular, né? E para esse propósito aí a resolução tá mais do que boa. E aliás, sobre as imagens, elas ficam armazenadas no próprio drone numa memória flash de 16 GB, suficiente para cerca de 1000 fotos ou então 100 vídeos, e podem ser transferidas por Snapchat via Wi-Fi ou então para outros dispositivos via cabo USB. E agora que a gente já falou sobre a câmera, vamos falar um pouquinho sobre o drone. Como vocês devem ter deduzido, se trata de um drone bem pequeno e leve, são apenas 101 gramas, o que por um lado torna ele bastante prático e resistente a quedas, mas por outro faz com que ele não possa voar se a velocidade do vento for superior a 11 km por hora. Ele também não tem nenhum sensor anti-colisão, o que significa que tu só pode voar ele em lugares sem obstáculos e é preciso configurar direitinho a distância que ele pode voar para não ter nenhum tipo de problema. Por outro lado, ele conta com uma segunda câmera na parte de baixo para que ele possa se manter parado no ar e também ajuda ele a enxergar a tua mão na hora do pouso. E como o sistema de posicionamento dele é visual, isso equivale a dizer que ele não vai funcionar muito bem em ambientes com pouca luz, uma vez que ele não vai conseguir enxergar o chão para ficar paradinho e muito provavelmente vai ficar à deriva sendo levado por qualquer ventinho que empurre ele. Se bem que isso aí nem é um demérito, né? Porque ele é um drone para fazer imagens e se tiver muito escuro, né? Provavelmente as imagens também não vão ficar muito boas. Falando agora sobre a bateria, pessoal, e aqui mais um exemplo dos cuidados da Snap para não frustrar os seus clientes de geração Z. Como os voos do Pixie são pré-programados, então ao invés de dizer quantos minutos ele é capaz de ficar no ar, faz mais sentido dizer quantos voos ele é capaz de fazer com cada bateria. E ao invés de superestimar a autonomia dele, como é comum entre as empresas de drone, e dizer que ele faz, sei lá, 10 voos com cada bateria, ela optou por não criar falsas expectativas e dizer que cada bateria é suficiente para realizar entre 5 e 8 voos. Já o tempo de carga é de cerca de 40 minutos, mas novamente para não deixar ninguém frustrado, existe também o modo de carga rápida capaz de carregar a bateria até 80% em 20 minutos, e até para nós aqui isso aí seria uma coisa muito bem-vinda. Mas brincadeiras à parte, eu acho que o que realmente acontece é que essa geração mais nova ela é menos burra do que a nossa, que está acostumado aí há décadas ver as empresas anunciando seus novos produtos e superestimando as especificações deles, e a gente acha tudo tranquilo, tudo normal e continua comprando aí sem reclamar. Quem sabe a Snap aí não acaba ensinando algumas boas maneiras aí para certas empresas, né? Mas é isso que agora então vamos tentar responder a principal pergunta desse vídeo. O Pixie vale o que custa? Bom, primeiro deixa eu falar o preço porque eu ainda não falei. Hoje ele se encontra em pré-venda no site pixie.com com entrega estimada para daqui cerca de 4 meses. Todos os modelos vêm numa caixinha estilosa e é possível optar entre duas versões, uma acompanhada de uma bateria que sai por $230 e outra que vem com 2 baterias e um carregador que custa $250. E aí eu fiquei curioso, né? O que vocês acharam? Tá dentro do esperado? Coloque aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês, que em troca eu vou dar agora para vocês a minha opinião. Sinceramente falando, tá pessoal, com base nas características dele e na forma como ele foi pensado, que limita o uso dele a apenas 4 modos de voo automatizados, eu acho que $100 já ia estar bem pago, viu? E isso porque, né, pessoal? É legal, mas se for pensar, dá pra fazer basicamente as mesmas coisas que ele faz com a ajuda de um pau de selfie ou então de um amigo. E isso quer dizer então que, na minha opinião, pelo menos, ele faz sentido só para 2 tipos de público: quem usa bastante o Snapchat e quem quer ter uma experiência com um drone, mas não quer aprender a usar um drone. Tem gente que não quer, né? Por outro lado, se ele não fosse tão limitado, eu acho que ele até valeria esse valor aí, né? Porque, convenhamos, a qualidade de imagem que ele entrega é bem razoável. Agora, para quem não é da tropa do Snapchat ou então não se incomoda de superar aí uma curvinha de aprendizado, existem, claro, né, opções melhores. A primeira delas, que é só um pouquinho mais cara, é, adivinhe,
o DJI Mini SE, que custa $299 no site da DJI, mas que vem com uma caçamba de recursos extras e características técnicas muito superiores, tais como tempo de voo, alcance, qualidade de imagem e estabilização de imagem. Já para a turma que não está podendo gastar toda essa grana em um drone, existe também uma outra opção mais barata, que é o Tello, que apesar de estar limitado a vídeos de 720p e imagens de 5 megapixels, também dispõe de boa estabilização de imagem, sistema de posicionamento eficiente, além da possibilidade de ser controlado ou por um celular ou por um controle remoto, o que fazem dele uma excelente opção por apenas $99. E aí é claro, né, que entre esses dois aí existe uma verdadeira bola de neve de drones genéricos, mas daí, né, vai depender da boa vontade e da paciência do interessado em ficar assistindo vídeos de review e fazendo pesquisas para conseguir separar o joio do trigo, porque, meus amigos, como tem dronezinho bosta nesse mundo. Tá, beleza, gurizada? Espero então ter acrescentado alguma coisa na vida de vocês com esse videozinho de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um likezinho. Peço, por favor, também que vocês verifiquem aí se vocês continuam inscritos no canal. Como eu sempre digo, o YouTube ele é muito bom em desinscrever vocês de canais que talvez vocês passaram algum tempo sem assistir, ou então que o YouTube passou algum tempo recomendando automaticamente para vocês e vocês não fizeram nenhum tipo de interação, como comentários ou deixar o like. O YouTube ele vai lá realmente e desinscreve vocês, e também ele é muito bom em recomendar vídeos novos, né, de canais que vocês ainda não conhecem. Então é muito comum tu assistir um vídeo de um canal, gostar daquele conteúdo, assistir outros vídeos, continuar recebendo recomendações de vídeos daquele criador, sem perceber que nunca clicou no botãozinho de se inscrever. E pessoal, vocês não têm noção de como é importante a inscrição de vocês aqui pra gente que tá criando conteúdo. Que se por um lado já não é mais tão relevante assim na hora do YouTube definir o que vocês talvez gostariam de assistir, pra nós ainda, pelo menos psicologicamente, é muito bom ver que o nosso trabalho aqui vale pelo menos o esforço de vocês de dar um cliquezinho nesse botãozinho aqui embaixo. Tá, beleza, pessoal? Era isso que eu tinha pra falar pra vocês por hoje e nos vemos então no próximo vídeo. Um abraço!